agradecemos a Carlos Campetti o seu trabalho sobre dialogar com Jesus. Eu já tinha tentado, mas a mim só me saíram monólogos. Entregámos então uma lembrança do 8º Congresso Espírita Mundial e o certificado. Muito obrigado, Carlos Campetti. Nono, nesta tarde sentimos-nos abençoados pela partilha de conhecimentos em torno do Espiritismo. É verdade, Isabel. No entanto, estamos a chegar ao último trabalho. Mas como dizem nos Oscars, last but not least. Apresentamos então de seguida José Roberto, de nacionalidade brasileira, vem do Espírito Santo, onde é membro e atual diretor científico da Associação Médico-Espírita do Estado de Espírito Santo. Licenciado em Medicina com especialização em Clínica Médica, Reumatologia e Medicina Intensiva. Fez a residência médica em Clínica Médica e Reumatologia e pós-graduação em Perícia Previdenciária. É médico, coordenador e rotina, perito médico e coordenador do Departamento de Bioética da Associação Médico-Espírita do Brasil. Hoje, José Roberto vem apresentar-nos o trabalho Eutanásia e Distanásia. José tem a palavra. Boa noite a todos. Tá fraco, hein? Boa noite. Muito bem. Eu agradeço a Deus pela essa oportunidade de estar aqui, nesse evento, conhecendo um país tão bonito e pessoas tão queridas. Agradeço a organização do evento, pelo convite à Associação Médico Espírita do Brasil, a qual venho representando para falar sobre o tema. Eutanásia é um assunto do momento, né, de várias décadas, né, que estão se discutindo isso. Recentemente, um exemplo que eu vou dar, que eu sou médico de unidade de terapia intensiva, recebemos uma paciente que desenvolveu um quadro de cefaleia, uma dor de cabeça de forte intensidade em casa, seguido de convulsões e um rebaixamento do nível de consciência. A ambulância foi chamada e a paciente prontamente atendida, levada para o hospital mais próximo. Lá tem um serviço de neurocirurgia, ela foi submetida a tomografia computadorizada do cérebro, foi constatada uma grande hemorragia cerebral. Imediatamente ela foi levada para o centro de hemodinâmica, onde fez uma angiografia cerebral que mostrou um aneurisma rompido. Foi feito o tratamento hemodinâmico, com o tratamento da embolização do aneurisma e, em seguida, levada para o centro cirúrgico, onde fez a drenagem do seu cérebro. Um mês depois, essa paciente de 53 anos, professora, esposa, mãe de 2 filhos, permanecia em coma, em estado vegetativo persistente. Hoje, no mundo inteiro, nós temos milhares de pessoas nessas condições, em coma, em estado vegetativo, que pela ciência, elas não têm vida de relação. Elas são pessoas que não têm utilidade. Além das pacientes em coma, nós temos os dementes, os pacientes com paralisias, vítimas de acidentes automobilísticos, traumatismos cranianos, doenças cardiovasculares graves, doenças pulmonares graves, onde os pacientes dependem de uma assistência, de cuidados de terceiros e muitas vezes hospitalizações frequentes. A sociedade moderna, hedonista, que busca o prazer a todo custo e que não consegue lidar com o sofrimento, vê nesses pacientes um certo tipo de estorvo, pois são pacientes que não produzem mais para a sociedade.
e buscam na eutanásia a solução para esses problemas, que eles veem como um sofrimento para a família, para o próprio paciente e também um gasto econômico para os países, que são pacientes que precisam realmente de cuidados e que gastam realmente muito, né? Então isso é a nossa realidade atual nos países desenvolvidos. Nós temos basicamente dois tipos de eutanásia, a ativa e a eutanásia passiva. A eutanásia ativa, ela é realizada através de um ato que leva à morte em poucos minutos. Por exemplo, a injeção de uma substância na veia, uma substância que faz parar o coração ou que faz parar o sistema nervoso, por exemplo, tipo um anestésico, né, um sedativo em altas doses, vão levar à morte rapidamente. Ou o desligamento de um aparelho, de um ventilador mecânico, que também leva à morte em poucos minutos. Esse tipo de eutanásia, ela existe em 2 países legalmente, na Holanda e na Bélgica, desde 1994, nos 2 países. Sendo que na Holanda já é permitida a eutanásia de crianças de 12 a 16 anos. Além disso, lá os órgãos desses pacientes que são eutanasiados, eles são usados para transplante de órgãos. E a eutanásia passiva, que já é mais disseminada e aceita na grande maioria dos países da Europa, alguns estados dos Estados Unidos e no Canadá. Eu vou dar aqui 2 exemplos de pacientes que marcaram a história da eutanásia passiva. A Terry Schiavo, que vocês lembram, né, que foi uma americana, que permaneceu 14 anos em estado vegetativo. Ela teve uma parada cardíaca por uma hipocalemia, a baixa do potássio. Ela tinha bulimia, teve uma arritmia pela baixa do potássio, parada cardíaca e com lesão séria do seu encéfalo, ficando no estado vegetativo, em que a ciência fala que o paciente não tem, né, nenhuma relação com o meio. E aí nós vemos, né, a figura dela, à esquerda de vocês, é quando o médico chega e fala o nome dela. Você vê que ela tem reações na sua face, né, como se estivesse respondendo. A Terry Schiavo, por decisão da justiça americana, a pedido do seu marido, que era seu representante legal, apesar dos seus pais terem sido contras, eles queriam levar a Terry para casa e continuar dando os cuidados, porque ela não recebia nenhum tratamento excepcional. Ela não estava ligada a nenhum ventilador, a nenhum aparelho. Apenas ela tinha que receber os cuidados, a alimentação, a hidratação, o banho, a higiene e a limpeza. Não deixaram que a família levasse. A justiça, baseado num depoimento dela em vida, que ela não queria estar nessa condição, deu causa ao seu marido. E a justiça determinou que fosse interrompida a alimentação e a hidratação da Terry Schiavo. E ela faleceu 14 dias depois por desidratação e inanição. E eles acharam que foi uma morte suave. O outro exemplo é da Eluana Englaro, uma italiana, vítima de um acidente automobilístico, jovem, que ficou 17 anos em estado vegetativo e que seu pai, nesses 17 anos, buscou na justiça a interrupção da sua vida, mas a justiça italiana não concedia a eutanásia, até que o parlamento adotou uma liminar, vamos dizer que no Brasil a gente chama de liminar, que deu parecer favorável à clínica onde ela estava e o seu tratamento foi interrompido, da mesma forma que a Terry Schiavo. Só que ela faleceu 3 dias depois. Acredita-se que não foi pela retirada da alimentação e da hidratação. Injetaram alguma substância nela, mas não revelaram, porque o tempo geralmente demora-se mais do que 3 dias para a morte vir por esse método. Então hoje, algumas sociedades médicas, por exemplo, da Inglaterra, dos Estados Unidos, entendem que hidratar e alimentar um paciente é um ato médico. Eu não concordo com isso. Eu acho que hidratar e alimentar alguém é o mínimo, é o básico de uma sobrevivência. Isso não pode ser declarado ato médico. E
Temos também agora o suicídio assistido, que aqui em Portugal vocês conhecem como morte assistida, que eu li algumas reportagens daqui. Há um movimento da sociedade aqui, inclusive médica, de psicólogos, de políticos, favoráveis à morte assistida aqui em Portugal. Atualmente ela é legal na Suíça, na Suécia e na Alemanha, que já permitem. Sendo que na Suíça eles aceitam pessoas vindo de outros países. Tem a clínica lá famosa, Dignitas, onde são feitas o suicídio tanto de pacientes de origem suíça quanto de outros países, onde ocorrem muito alemães, pessoal do Reino Unido, França, Itália e etc. De 1988 até agora, mais de 2.000 pessoas já tiveram êxito no suicídio nessa clínica. Como acontece isso? A pessoa vai para lá, geralmente com um familiar, um amigo, um companheiro, interna-se nessa clínica, onde é oferecido um medicamento, né, num copo, que é um tranquilizante em altas doses, tiopental normalmente, e essa pessoa tem que estar acordada, lúcida e consciente, e é gravado um vídeo em que ela fala que ela quer morrer por suicídio, eles filmam a pessoa tomando o líquido e em cerca de 10 minutos ela está morta. Nós temos até um filme aí recente, né, que é o Como Eu Era Antes de Você, em português, Go Before You, em inglês, né, que é muito interessante, de um jovem, né, que sofreu um acidente e que não aceitava estar tetraplégico, né, em cadeira de rodas, dependente dos outros, e ele acaba o filme ele indo para essa clínica onde teve o seu suicídio completado. É muito interessante, né? Esse casal, Ted e Joan Dones, ele era um músico, um maestro, né, inglês, muito famoso, muito competente, e cuja mulher, a Joan, ela sofria de um cancro, né, o câncer de um pâncreas com metástase. Já realmente ela estava na fase terminal e queria ter logo extinta a sua vida. E ele, em solidariedade a ela, também foi para a clínica e pediu suicídio. E ele não tinha doença nenhuma grave, nem terminal. E todos dois foram atendidos nos seus pedidos, no mesmo dia e junto dos seus filhos. Então, quais são as razões para alguém pedir a eutanásia? Eu aqui citei 4 principais, né? Sou livre para decidir sobre o meu destino. Quero morrer com dignidade. Não quero sofrer. Não quero depender dos outros. Vamos analisar cada uma delas. Isso são casos reais, né, de revistas brasileiras, né, uma pessoa se deixando se identificar, né, falando que as pessoas não fazem seguro de vida. Vejo o que fiz, um seguro de morte, é um testamento vital, tá, onde ela coloca o que ela quer fazer quando tiver numa situação de uma doença grave ou ir para uma unidade de terapia intensiva. Ela já deixa o seu testamento escrito ali. Então, é a liberdade, é a autonomia, né, que hoje, em alguns países, a autonomia, ela está acima da benevolência e da não maleficência. Então, muitas vezes, isso deixa, a medicina num conflito, diante de um paciente desse. Que a função da medicina, o que é? Preservar a vida, aliviar o sofrimento. E vem alguém que pede que não quer viver mais, porque não aguenta sofrer mais. Qual é mais importante? É a autonomia ou a preservação da vida? Então, segundo essa sociedade hedonista, materialista, a autonomia vem em primeiro lugar. A pessoa pode fazer o que for com ela, até dispor de sua vida. E a gente entende que a vida não é da pessoa, porque ela não criou a sua própria vida. Foi Deus quem a criou. E a gente pode atender a tudo da autonomia, menos dispor a vida dessa pessoa. Não quero depender dos outros. Aí a imagem, né, de uma atleta que se envolveu num acidente automobilístico e ficou tetraplégica também, totalmente dependente das outras pessoas da sua vida diária. Ela não aceitava essa situação. Nós vemos muito isso em jovens, né, nessa situação, que não buscam mais nada na vida, apenas
sair daquela situação e buscam a morte, muitas vezes nem entendendo o processo da morte, nem tendo ainda maturidade e conhecimento para isso. E também nós vemos pessoas idosas que estão em clínicas, afastadas de suas famílias, que buscam também muitas vezes a morte. Por quê? Não tiveram esse vínculo familiar com os filhos, com os netos, não prepararam durante a vida a sua morte. Hoje nós temos um problema maior ainda, porque as famílias são pequenas. Geralmente as famílias hoje, no Brasil, são no máximo 2 filhos hoje. A maioria das famílias hoje querem ter apenas um filho. E realmente fica sobrecarregado para esse filho quando vê um pai ou uma mãe numa situação dessa. Porque eles têm o trabalho, eles têm outras situações, e as pessoas não têm, estão perdendo esse vínculo familiar de amor, aos pais, de gratidão, e muitas vezes deixam ao cuidado de outros os seus entes queridos. E isso muitas vezes é um abandono, e as pessoas não aceitam esse abandono, essa solidão, e buscam também a morte. Então a gente vê muito isso em países desenvolvidos, como a Holanda, essa situação. Eu não quero sofrer. Segundo um poeta brasileiro, um dos mais famosos, um dos melhores, Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Veja que profundidade, A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, todos nós vamos ter momentos de dor na nossa vida, mas podemos ou não sofrer, porque o sofrimento é moral, e moral está de acordo com a nossa evolução moral. Eu tenho pacientes que são exemplos, são pacientes com deformidades, dores crônicas, e que muitas vezes chegam com serenidade ao consultório, muitas vezes sendo exemplos para nós, profissionais da saúde. Enquanto outros que muitas vezes não têm nada fisicamente, praticamente, mas têm dores morais, dores profundas, e tentam muitas vezes o suicídio. Você vê como é a opção de cada um, a opção moral mesmo de cada um. E aí é um exemplo, o Stephen Hawking, talvez um dos maiores físicos da atualidade. Ele, aos 21 anos de idade, ele foi diagnosticado como esclerose lateral amiotrófica. Ele estudava física em Cambridge. E ele começou a ter quedas inexplicáveis, fraquezas. E ele recebeu esse diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, e o médico falou que ele teria de 6 meses a 2 anos de vida no máximo. E ele foi progressivamente perdendo os movimentos. E isso foi há 50 anos atrás, tá, pessoal? E ele está vivo até hoje. Hoje, ele só mexe os olhos. Ele escreve livros com o movimento dos olhos. Desenvolveu uma tecnologia, uma cadeira de rodas, que ele consegue fazer isso. Ele tem livros belíssimos sobre física, sobre o universo. Livros que estão mudando o conceito da ciência e o conceito de vida. Ele casou 2 vezes, mesmo nessa situação. Teve 3 filhos e tem 3 netos. A gente não aguenta nenhuma mulher, ele teve 2. Eu não vi em nenhuma foto dele, ou filmagem, uma cara triste, sempre sorrindo. Esse indivíduo, quando foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, se fosse nos dias atuais, o que eles recomendariam para ele? Eutanásia. E olha o exemplo de vida que esse ser nos traz, de dignidade de vida, de como é controverso essa questão do sofrimento. Quero morrer com dignidade. Fala-se muito isso, qualidade de vida, dignidade. As pessoas, principalmente da área da ciência, se põem no lugar do próximo, que aquela pessoa não tem qualidade de vida. Eu vou desligar o aparelho dessa pessoa porque ela não tem qualidade de vida. Ela está em coma profundo, não vai reagir a nada. Não. Eu sou médico, eu vou determinar, não tem qualidade de vida. Para quê?
Isso acontece? Acontece, pessoal. Acontece isso sim, porque dentro de um hospital, apesar das leis, tudo acontece. Então é preciso a gente ter uma mudança, né, na nossa medicina, na nossa qualidade, que esse assunto, que a espiritualidade possa ser introduzida nos nossos profissionais. Então, na minha unidade, eu converso com todos os profissionais, sejam médicos, sejam profissionais da área da saúde, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, todos eles, sobre esses temas. Eu nunca decido sozinho, porque tem momentos também que são difíceis, que não há um limite para separar o que é certo e o que é errado, assim. Muitas vezes a gente tem que parar, orar, pedir ajuda ao plano espiritual, para tomar atitudes mais corretas também, para não também você fazer um tratamento muitas vezes que vai colocar o paciente para sofrer sem ter nenhum resultado para isso. Aí o exemplo do Tony Judd, que é um inglês, radicado nos Estados Unidos, que era historiador, também teve a mesma doença do Stephen Hawking, esclerose lateral amiotrófica, só que ele evoluiu rapidamente. Em 1 ano e alguns meses, ele começou a doença, ele ficou totalmente paralisado e dependente de ventilação mecânica. E perguntaram para ele se ele não queria que lhe fizesse a eutanásia. E ele deu essa resposta: minha vida não precisa de ajuda para me deixar. E ele, antes do adoecimento dele, ele era ateu e era a favor da eutanásia. Só que com a doença ele aprendeu que muitas vezes é no momento da doença que a gente encontra a espiritualidade, que a gente encontra o sentido da vida. Por isso que não devemos tirar a vida de ninguém, porque é um momento muitas vezes que a divindade nos dá para esse encontro, para encontro com Deus, encontro com a nossa dignidade, com o nosso sentido da vida. O sofrimento é o principal caminho para o sentido das nossas vidas. E o que é a distanásia? É uma atitude médica, né, que, visando prolongar a vida de um paciente terminal, ela utiliza todos os meios terapêuticos, mas cujos efeitos são inúteis, pois não vão levar à cura e nem melhorar a situação do indivíduo, apenas aumentar o sofrimento. É um indivíduo, por exemplo, com câncer terminal, que já tentou vários tratamentos, que não respondem mais esse tratamento, que seus órgãos estão evoluindo, né, para a insuficiência geral de todo o organismo, e que você tenta, né, tratamentos extravagantes, muitas vezes a intubação, né, quando esse paciente ele vai desfalecendo e tem uma parada cardíaca, e aquela intubação muitas vezes não vai levar nada, pode levar alguns minutos a mais, mantendo energia vital num corpo que já está se desapegando da matéria física. Então a gente tem que entender isso também, que não é manter a vida a todo custo. Na verdade, a morte, ela não é nossa inimiga. É claro que ninguém, pelo fato de não ser inimiga, a gente vai buscá-la, a gente vai atrás dela. Mas também não é para ser temida, e nem o seu encontro ser prolongado desnecessariamente. A morte tem que ser visto como uma fase natural da vida. É o começo de uma nova vida. No Brasil nós temos esse termo, ortotanásia, que seria o correto. Seria que para pacientes terminais, a morte no tempo correto, no tempo certo, significa a humanização da morte, não abreviá-la e nem prolongá-la. É entender que o indivíduo, ele pode morrer em casa, ele não precisa ser hospitalizado, que ele tem que ter a sua dignidade mantida, com tratamento, não ser abandonado pelos parentes, nem pela equipe médica, e ter suas dores, suas ansiedades tratadas. É preparar o indivíduo para a morte. E nós temos, eu vou dizer mais tarde, sobre os cuidados paliativos, que é o exemplo dos atos que devemos praticar para esse tipo de pacientes. E o que o Espiritismo nos diz sobre a eutanásia?
Nós temos como princípios básicos da doutrina a lei da ação e reação, ou lei de causa e efeito, também chamada de lei de ação e reação. É uma lei automática, ou seja, embutida em si mesmo os efeitos decorrentes de nossos atos. Atos bons trazem como consequências efeitos bons. Atos maus, efeitos maus. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Todos, absolutamente todos, colherão sempre apenas e tão somente o que plantarem. O que quer dizer com isso? Se eu plantar batata, eu não vou colher maçã, eu vou colher batata. Os nossos sofrimentos são causados por nós. Eles têm relação com a nossa historiografia espiritual. As famílias, elas são a célula essencial para a evolução do ser. Você tem o pai, a mãe, os filhos que você merece para a sua evolução. E nós devemos respeitar esses indivíduos, devemos amá-los, ter gratidão para os nossos pais. Nunca procurar abreviar a vida, porque muitas vezes o sofrimento que sofremos hoje, que temos hoje, pode ser resultado de um suicídio de uma vida passada, ou de uma morte provocada. E nós apenas estamos prolongando esse momento. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Livro dos Espíritos, questão 880. O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, só a vida não é minha, não é sua, não é vossa. A vida pertence a Deus. Porque nós não criamos nossa vida, nós somos espíritos em evolução, nós fomos criados por Deus. Não temos o direito de tirar a nossa vida, que é uma oportunidade que nos foi dada por Deus, para que evoluirmos e sermos co-criadores de um mundo melhor. Essa passagem de São Luís é exemplar, aqui é um trecho final dela, tá? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor do último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. É aquilo que falamos. Muitas vezes esses momentos de terminalidade, de sofrimento, são momentos especiais, muitas vezes de mudanças nas nossas atitudes mentais, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de ver a vida, de reencontro com pessoas a que entregamos ao ódio, de perdoarmos, de sermos perdoados. Esse é um momento, pessoal, a gente não pode interromper esse momento. Isso é muito importante na vida do ser, do paciente que está no término de sua vida. Chico Xavier, em Plantão de Respostas: a morte voluntária, quer dizer, a eutanásia, é entendida como o fim de todos os sofrimentos, mas trata-se de considerável engano. A fuga de uma situação difícil, como a enfermidade, não resolverá as causas profundas que a produziram, já que essas se encontram em nossa consciência. É necessário confiar, antes de tudo, na providência divina, já que tais situações consistem em valiosas lições, em processos de depuração do espírito. Os momentos difíceis serão seguidos mais tarde por momentos felizes. Se pudermos atravessar essas situações com dignidade, colheremos uma vida muito melhor no mundo espiritual e em encarnações sucessivas. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre os cuidados paliativos. Muitos pensam que cuidados paliativos é não fazer nada. Pelo contrário, cuidados paliativos é fazer muito mais. É cuidar
que para mim é o principal objetivo da medicina, da saúde, são os cuidados, e não o curar, e não o tratar, é o cuidar. E os cuidados paliativos é uma especialidade nova no mundo, em que trata esses pacientes terminais numa abordagem multiprofissional que envolve médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e mais, buscando levar aquele ser que está em estado terminal o alívio de suas dores, o alívio de sua angústia, o alívio de sua ansiedade, para dar-lhe uma passagem mais digna. Ela envolve o tratamento não só do paciente, mas como do seu familiar e também do luto dessas pessoas quando perdem os seus entes queridos. Então, é uma especialidade que eu acredito que seja o futuro até. Eu acho que todo hospital de porte grande devia ter os cuidados paliativos. Aqui em Portugal, eu sei que existem até maio de 2016, 25 centros de cuidados paliativos. É um número razoável, bom para o país. Espero que vocês desenvolvam mais essa especialidade e os pacientes que procurem muitas vezes a eutanásia sejam encaminhados para esses serviços que dão realmente um tratamento mais humanizado para essas pessoas que estão em processo de doença terminal. Amanhã aqui em Lisboa e no Porto vai ter um encontro sobre cuidados paliativos, terceiro encontro de cuidados paliativos. Eu não sei onde, porque eu não vi o local, mas que vai ter um evento onde vão ser distribuídas camisas em defesa da vida e dos cuidados paliativos. Então vocês estão de parabéns, tá? Os portugueses. Aqui, finalizando, algumas recomendações que eu, como médico, na minha unidade de terapia intensiva, como médico espírita, eu procuro passar para os meus colegas. Eutanásia, nunca praticar eutanásia. Distanásia deve ser evitada. Devemos proporcionar uma morte mais digna que o paciente. Se possível, que o paciente, se possível, escolha onde e com quem quer morrer, de preferência em casa e de forma mais natural e menos mecanizada possível. Que a morte seja vista não como inimigo a ser combatido, mas como um processo natural da evolução do ser. Ser a favor da vida sempre, mas não lutar contra a morte quando ela está em curso e é inevitável. Incentivar e divulgar a medicina dos cuidados, conhecida como medicina paliativa, cobrando do sistema de saúde, público ou privado, a oferta desse serviço para a nossa população. Ao entrar no ambiente de trabalho, ore para obter os instrumentos necessários, inspiração, para tomar as decisões mais próximas da justiça divina possível. Ore diante de uma situação de dúvida. Ore para o paciente que está em processo de desencarnação. Muitas vezes é melhor a oração do que a intervenção física para o espírito que está se desligando do corpo físico. O mais importante é a intenção. Nunca tenha intenção de abreviar a vida de alguém. Se precisamos usar o analgésico de ação central ou sedativos, que façamos com o objetivo de aliviar a dor e o desconforto, e não de proporcionar uma morte suave, como fazem alguns médicos que prescrevem doses maiores, acreditando que estão aliviando o sofrimento dos seus pacientes. Não se omita com medo das críticas de colegas, pois a maioria tem opiniões contrárias à nossa. Seja firme em suas posições,
suas crenças e seus entendimentos. Se o teu talento é com a área de doenças críticas ou terminais, persista nessa sua vocação, pois são áreas da medicina mais carentes de profissionais humanizados. Podemos ser bons tecnicamente e praticarmos a medicina da alma. Humildade, respeito para com os pacientes e com os colegas de profissão, segurança na justiça divina, fé, felicidade de servir numa seara de grandes sofrimentos e amor ao próximo. Muito obrigado. Agradecer